Fala galera, seja bem-vindo ao Mundo da Fama e no vídeo de hoje eu vou mostrar aí para você a repercussão da primeira convocação de Ancelotti, visando os dois próximos jogos que a seleção brasileira terá diante do Equador, lá em Quito, lá no Equador, e depois aqui no Brasil, no estádio da Arena do Corinthians, né, contra o Paraguai. E o programa Galvão e Amigos, como de costume, debateu aí essa convocação aí feita por Ancelotti. E estava indo tudo bem, até que Casagrande resolveu exaltar como é que se diz? A expectativa, a grande expectativa que se criou, né, em torno dessa convocação, né, em torno do treinador Ancelotti. Porém, Luxemburgo não gostou. E aí o clima esquentou e os dois aí chegaram aí até mesmo a trocar farpa. Mas eu vou reagir aí a essa discussão e aí a gente vai analisar junto, eu vou analisar junto com você aí o porquê, né, o que eles tiveram esse bate-boca e se quem teve razão, né, se foi Luxemburgo, se foi Casagrande, vamos analisar junto aí, tá bom? Então, sem demoras, vamos assistir aí a esse debate. Ele está levando um time experiente. O Brasil precisa. O Brasil já está na Copa. Experiente gente. Também de vestiário, não quer dizer que o Danilo tenha que jogar. É na conversa, Perfeito. Né, Casal? Não é isso? Então, o lance assim, foi a primeira convocação do cara. Ele fez uma convocação de pessoas que ele confia. Muitos jogadores ali não estavam sendo convocados e nem talvez não fossem convocados se não fosse o Ancelotti, o treinador ainda. Sim. Ele convocou uma primeira seleção que ele conhece a maioria dos jogadores, os jogadores conhecem o jeito que ele trabalha. Ele fez uma seleção na base daquilo de dar uma segurança para ele, né? A princípio. Eu não sei se todos esses caras, Danilo e outros, Alexandre, vão continuar sendo convocados. Sim, mas nesse momento, para ele, para a segurança dele, ele escolheu esses caras. Exatamente. Agora, um detalhe é assim, quanto tempo faz? Acho que desde a última convocação da seleção brasileira para a Copa de 2022. Quanto tempo faz que não tem uma convocação da seleção brasileira não chama a atenção do mundo? Claro. Não chama a atenção nossa, claro. Da gente aqui. Sim. Ninguém se interessava, ninguém prestava muito atenção. A gente ia ver a lista depois. Às vezes você nem guardava todo mundo que estava na lista. A gente está vendo as imagens aí, Casal. Foi um acontecimento. E o lance é o seguinte, só uma coisa, Falcão. Não é, antigamente, na época de 82, por exemplo, todo mundo parava para ver a convocação por causa dos caras que iam ser convocados. Claro. Falcão, Zico, Sócrates, Cerezo, Júnior e tal. Hoje, parou para ver o treinador que vai convocar os jogadores. Bom demais. A estrela do momento da seleção brasileira é o Carlo Ancelotti. Olha, realmente o Casagrande está coberto de razão. Muitos não gostam muito do Casagrande, acham que ele é um militante, que ele fala bobagem, besteira, mas justiça seja feita. O Casagrande aí foi bem assistivo nessa aí, porque realmente, e eu me recordo que nesses anos recentes aí, toda vez que tem convocação, né, que algum treinador, por exemplo, como na época do Tite, do Parreira, do Dunga, que ia convocar, eu me lembro que a imprensa ela ficava mais preocupada em ver o tipo de jogador que o treinador ia convocar, ou melhor, o tipo de jogador o respectivo treinador ia convocar, elas ficavam mais preocupadas com isso, até mesmo para criticar, do que com o treinador, com o sucesso aí, ou melhor, com a boa escolha que o treinador fosse fazer, com a expectativa de que ele fosse fazer boa escolha, como foi hoje com o Ancelotti. Ou melhor, foi ontem, né? E é impressionante, e uma coisa que é fascinante é que dá para se perceber. Quando você assiste o noticiário, você percebe que a imprensa quase que unânime, ela está eufórica com a vinda de Ancelotti e está todo mundo torcendo fervorosamente para que ele dê certo. Então, ontem mesmo foi um frisal aí ontem, os momentos que antecederam aí a convocação,
E estava realmente, na verdade, eu via muitos comentaristas, muitos cronistas, meio que fazendo quase que com uma torcida organizada para que Ancelotti fosse bem sucedido aí na convocação. Tanto é que quando Ancelotti ele não convoca o Neymar, então houve uma comemoração, um alívio, porque estava todo mundo com medo de Ancelotti se sentir pressionado, ou pela CBF, ou por alguém lá que controla aí nos bastidores. Então estava todo mundo com medo que ele convocasse o Neymar, tanto é que alguns ainda chegaram a dizer que se o Ancelotti convocasse o Neymar, seria mais do mesmo. E aí quando isso não aconteceu, então houve um alívio, então o Casagrande está certo mesmo. Nessa convocação ficou claro o peso, né? O peso do que Ancelotti tem, coisa que isso não aconteceu com nenhum treinador que passou pela seleção brasileira, eu acho que em nenhuma ocasião. Mas vamos continuar aí assistindo. Isso dimensiona muito o tamanho dele. Claro, com certeza. Só dar uma... Celebridade. Pegando esse gancho aqui, eu acho isso muito ruim para nós brasileiros, com todo respeito ao que está acontecendo. Excelente, o Ancelotti está aí, muito legal, é um cara vitorioso, é um cara que tem um conhecimento fantástico de futebol, mas mostra como nós estamos vivendo. Sim. Porque a seleção brasileira, ela por si só, ela já é uma atração mundial, cara. Mas não estava sendo, né? Mas não estava sendo por quê? Então, de repente, veio um cara para fazer ela nascer tudo de bem, novo. mas aí tá tudo bem. Sim. O contexto que eu quero falar é o seguinte, o Ancelotti veio e botou um peso num treinador estrangeiro dentro da seleção brasileira, que sempre foi o peso. Sim. Então, como é que nós vamos discutir isso com o futebol brasileiro? Não é questão do Ancelotti, nós vamos discutir isso com o futebol brasileiro. Essa discussão para que venha um treinador de fora, com todo respeito, com toda a competência dele, para poder botar peso, onde nós sempre tivemos peso para ir para uma Copa do Mundo. Essa para mim é a discussão. Sim, mas é que estava enfraquecida, está meio esquecida, o torcedor mas, Mauro, não está dando bola, Casagrande, vou te falar, ninguém ligava mais para a lista. Nós estamos discutindo uma coisa maior do que seja o Ancelotti, é a seleção brasileira. Sim, nós estamos discutindo o Neymar. O Casa tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, claro. Tá certo? O técnico da seleção brasileira, seja o Ancelotti, ou seja o Falcão, ou seja qualquer um, ele vai ter que conversar com alguém. Sim. Faz parte da conversa, faz parte de uma relação de grupo, de você se identificar com fulano, com ciclano. Não que tenha obrigatoriedade de convocar o fulano, mas de conversar. Agora, como falamos anteriormente, eu sou favorável ao Neymar. Mas nesse momento o Neymar não poderia ir para a seleção brasileira. Né? Qualquer treinador que estivesse lá não poderia convocar, porque ele não está mostrando que merece ser convocado, não está mostrando que está em ponto para ser convocado. A minha discussão é maior, tá certo? Porque, olha só, onde estão os técnicos brasileiros? Isso é importante. Nós estamos falando de seleção brasileira. Onde estão os técnicos para ser técnico da seleção brasileira? Como é que nós vamos voltar com isso aqui? Nós estamos jogadores hoje, jogadores jogando no futebol europeu, tá certo? Caracterizando que os jogadores brasileiros estão totalmente adaptados ao futebol europeu, tá certo? Nós, quando fomos campeões do mundo, a última seleção que foi campeã do mundo, jogadores que estavam lá fizeram sucesso no Brasil primeiro. Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, você vai por aí fora. Todos fizeram sucesso, depois de 3, 4 anos fazendo sucesso no Brasil, foram embora. São jogadores que não estão ainda dentro da cabeça do torcedor brasileiro como tem que estar. Então, para mim, o mundo estava aqui vendo o Brasil sensacional, mas a minha discussão é muito maior do que isso aí. Entendeu? Chegou quando você foi para o Real Madrid, talvez a imprensa espanhola deve ter dito assim, cadê os técnicos da Espanha? Precisamos buscar um do Brasil? Sim, porque você fazia o maior sucesso aqui e os caras te levaram. Agora eu precisava de alguém, na minha opinião, que viesse dar essa chacoalhada na nessa aí o Mauro Naves, né? Ele foi cirúrgico. E aí pegou o Luxemburgo pelo pé. Porque não é da agora que o Luxemburgo ele vem mostrando essa preocupação com a suposta invasão de treinadores estrangeiros aqui no Brasil. Mas ele esquece que Filipão foi treinar o Chelsea. Ele primeiro foi chamado para treinar o Real Madrid, que era o time mais poderoso do mundo, é o melhor time do mundo, é o time mais poderoso. E para treinar um time galáctico, um time que tinha as maiores estrelas do futebol do momento,
que era Cristiano Ronaldo, Zidane, entendeu? Na época Figo. Então, assim, só os cracassos de bola. E aí, Mauro Naves foi cirúrgico em colocar ele contra a parede nessa questão. Mas aí você vai ver que Luxemburgo vai tentar escorregar, sair por aí. O próprio Filipão não só treinou o Chelsea, o Filipão treinou a seleção de Portugal. E hoje, o Brasil hoje tem uma centena de treinador português há uma crítica muito forte em cima disso. Mas e quando o Filipão foi treinar Portugal? A queixa lá, a discussão lá também poderia ser a mesma. Com tantos treinadores lá em Portugal, por que trazer um brasileiro? E isso não impediu Filipão de ir para lá, treinar lá a seleção de Portugal. E por sinal, quase foi campeão da Eurocopa, né? Foi vice-campeão, um vexame ali, perdeu o título ali para a fraca seleção da Grécia, mas fez uma excelente campanha, teve uma ótima passagem lá pela seleção de Portugal. Então gostei aí da intervenção de Mauro Naves e da alusão, da comparação que ele fez aí. Seleção no torcedor por mais não tem nada a ver com o Real Madrid. Quando eu cheguei no Real Madrid, Mauro, eu fui treinar o maior clube do mundo, tá certo? Eu não estou sendo contra. Por merecimento, você foi por merecimento. Eu não estou sendo contra. Eu quero discutir o futebol brasileiro. Eu sou brasileiro, quero discutir o futebol brasileiro. Tem acontecido algumas coisas que me preocupam. Por exemplo, quando eu fui para o Real Madrid, eu paguei 3% do meu salário que eu tive no Real Madrid, por sindicato de treinadores da Espanha, que é dentro da Federação Espanhola, com a anuência da Federação Espanhola. Então, são coisas que tem que discutir no Brasil. Por exemplo, onde é que está o sindicato de treinadores para poder discutir? Sim, mas essa é uma situação caótica que a gente tem visto aí da CBF, agora vai ter uma mudança, vamos esperar para ver, sabe? Eu só acho que a chegada dele dá uma sacudida, como a do Samir, a gente vai conversar daqui a pouco. Será que vai conseguir mudar? Eu só quero que fique tudo bem isso claro, que você está questionando. Só quero que fique bem claro. Eu não sou contra o Ancelotti. Claro, falei aquele dia que, para mim, ele do estrangeiro deveria ser ele. A única coisa que eu quero discutir é o seguinte: o que está acontecendo com a gente? Sim. Porque agora está tudo graça. Está bem aqui. Agora está tudo bonito. Está tudo bonito. O Ancelotti fez isso certo, o Ancelotti fez isso certo. Daqui a pouco vai vir as pancadas, como é normal. Como é normal que venha. Não está tudo bonito Tá hoje. tudo caótico. Tá tudo feio. Tá tudo Não, caótico. Casagrande, você entendeu o que eu quis falar, Casa? Eu estou dizendo o seguinte, está tudo bonito que o Ancelotti convocou. Onde estão os nossos treinadores? Cadê os nossos treinadores? Os caras, onde eles estão? A pergunta é certa. O que eles fizeram para evoluir dentro do futebol mundial? Casão, me perdoe, Casão. É isso, cara. Me perdoe, Casão. O Ramon não Casão, foi me perdoe, Casão. A partir de agora aí que o clima vai esquentar entre Casagrande e Luxemburgo. E Casagrande aí foi perfeito. Porque fica toda hora, não é só o Luxemburgo, mas teve Cafu, Rivaldo e outros ex-jogadores aí, alguns treinadores aí, que fica com esse tipo de questionamento. Por que trouxeram o europeu e cadê cadê os nossos? Por que não se valoriza os nossos treinadores? E Casagrande falou a verdade. Eles sumiram porque tem feito, sim, trabalhos ruins, tanto em clubes como na seleção brasileira. Essa é a verdade. A gente vê aí, por exemplo, o Flamengo. Quantos treinadores brasileiros teve a chance de... Treinador daqui, treinadores de renome, teve a chance, por exemplo, de treinar o Flamengo. A gente teve o Rogério Ceni, a gente teve o Dorival, aí treinando, teve o Renato Gaúcho. E a gente viu que não conseguiram fazer um bom trabalho. Não conseguiram aproveitar, extrair o que aquele elenco, super elenco que o Flamengo sempre teve, desde 2019. Eles não conseguiram extrair o que esse elenco tinha de melhor. E é por isso que foram rechaçados. E aí começou-se a buscar treinador lá fora. Agora que Felipe Luiz, que é uma promessa ainda, é que está fazendo um bom trabalho e vem correspondendo à altura aí às expectativas. Mas a maioria esmagadora realmente não tem feito um bom trabalho. O Casagrande foi muito assertivo nessa daí. Goste-se ou não, a verdade é essa. É por isso que se criou essa grande expectativa em torno
da vinda de um treinador estrangeiro. E aí, o que muito se fala é que esses treinadores, em vez de eles tentarem evoluir, tentar melhorar, se atualizar, procurar entender como é que hoje funciona, como é que o futebol, como é que está se jogando futebol hoje em alto nível, eles preferem ficar presos ao passado, que é o caso do Luxemburgo, que lá nos anos 90 e no final, até o final dos anos 90, era um dos maiores treinadores que existia, não só no Brasil, talvez um dos melhores do mundo. Ganhou tudo aqui no Brasil, mas depois ficou ultrapassado. Ele não gosta quando ele é chamado de ultrapassado, mas ficou provado. Tanto é que os recentes trabalhos de Luxemburgo, todos foram ruins. Todos foram ruins, todos foram de má qualidade. E ele até hoje, ele não admite. Então, e é por isso que acabou tendo aí esse bate-boca aí com o Casagrande. Vamos continuar assistindo. Cajão, me perdoe, porque parte da imprensa foi execrando os treinadores brasileiros. Tá ultrapassado, o Filipão não presta mais, o Mano não presta mais, o Luxemburgo não presta mais. É quando nós tínhamos essa experiência para passar para os outros. Acabou isso. Aí ele fala de Filipão, fala de Mano Menezes, né? Agora do Filipão e de Mano Menezes. Pronto, é só ele. Porque o Casagrande deveria então perguntar: beleza, Luxa, então me diga qual foi o último bom trabalho de Mano Menezes? Qual foi o último bom trabalho do Filipão? Me diga. O Filipão também é outro treinador que ganhou tudo há anos atrás. Mas é só pegar os anos recentes. O próprio Filipão mesmo, a segunda passagem dele pela seleção brasileira, está marcado para a história, não vai ficar nunca, vai ficar na eternidade. É o treinador que tomou 7 da Alemanha dentro de casa, numa Copa do Mundo dentro de casa, diante da sua torcida. O Mano Menezes, a gente tem visto aí os trabalhos dele, um pior que o outro. Às vezes até ele consegue dar uma melhorada, parece que ele vai se reerguer, mas depois o final do trabalho dele sempre é ruim. Então, realmente é difícil de entender aí essa defesa cega de Luxemburgo aí em relação a treinadores brasileiros. Então, a parte da imprensa vem há muito tempo desprezando os treinadores brasileiros. Há muito tempo. Treinador brasileiro até agora. Oi? Só teve treinador brasileiro até agora. Então, e nós ganhamos com treinadores brasileiros. E perdemos com o treinador brasileiro. Não. Enfim, estamos no fiasco. Nós somos pentacampeões com o treinador brasileiro, rapaz. Não podemos esquecer isso. Nós somos pentacampeão em 2002. Nós estamos em 2025. E aí, rapaz? Antes de 2002, nós passamos tanto tempo sem ganhar, rapaz. O que aconteceu depois? E nós ganhamos. E vamos ganhar. Ou você acha que tem que ser campeão toda a Copa do Mundo? Nossa, mano, eu não estou falando isso. Nós estamos discutindo treinador, parece, não estamos discutindo o título. Mas vamos saber. A minha defesa é diferente. A minha defesa é o seguinte: execrar os técnicos brasileiros passaram a não prestar. Execraram porque eles fizeram mau trabalho na seleção brasileira. Não fizeram mau trabalho, não. Porque tem o técnico brasileiro, agora, com todo respeito, aqui nós somos cachorro vira-lata, essa é a grande verdade. Nós aqui não prestamos e o de fora vem aqui e presta muito. Não tem nada contra ele. O primeiro estrangeiro que vem... Aí é nessa hora que você vê aí aquele chamado golpe baixo, né? O vitimismo desses defensores, desses críticos de treinador estrangeiro. Porque nós somos vira-lata. E você vê que realmente não tem nem nexo, não tem nem lógica esse tipo de argumento aí de Luxemburgo. Esse tipo de argumento só prova que ele não tem explicação. Ele não tem argumento convincente para, como é que se diz, para se opor a um trabalho de um estrangeiro na seleção brasileira. Aí ele resume o debate justamente a isso. Porque nós somos vira-lata. E não tem nada a ver com questão de ser ou não ser vira-lata. Eu já falei aqui anteriormente. O Filipão, ele foi treinar o Chelsea, treinou a seleção de Portugal. Joel Santana treinou a seleção da África do Sul. Entendeu? Ele, Luxemburgo, foi treinar o Real Madrid. E peguem a entrevista de Luxemburgo. Peguem a entrevista de Luxemburgo sobre a saída dele do Real Madrid, que ele confessa que ele fez cagada. Ele fez cagada.
Ele logo nos primeiros dias dele de trabalho, no primeiro mês, ele foi ele foi criar problema com os melhores jogadores, com os jogadores mais caros, né, que o Real Madrid tinha. E ele brigou com o presidente do Real Madrid. Ele entrou em conflito, tanto é que hoje ele diz que se arrepende. Esse é o treinador que agora está dizendo que, mas o gosto, né, a preferência para o treinador estrangeiro é porque nós somos vira-lata. Ou seja, ele está chamando todo mundo que está apoiando a vinda, que apoiou a vinda de Ancelotti como vira-lata. Ou não é nem que apoiou vira-lata, mas chamando de vira-lata, no caso, o treinador brasileiro, ou seja, que não presta, que é desprezado, e é mentira isso. Porque quando o Filipão foi chamado, né, para receber uma oportunidade de treinar lá fora, o Filipão estava em alto nível. Quando ele foi treinar o Real Madrid, ele estava em alto nível, ele estava em ascensão, ele estava em alta. E hoje, qual treinador brasileiro hoje que está em alta? Qual? Nenhum. Nenhum está em alta. É por isso que não tem oportunidade lá fora. Lógico que tem outras coisas, ele até explicou depois essa questão aí do curso, que a UEFA, que a UEFA não aceita, que lá na Arábia também não aceita. Vem com essa coisa, tudo bem, isso pode até se discutir, mas em termos de trabalho, em termos de resultado de trabalho, é lógico, como se diz, é lógico que eles hoje não fazem por merecer. Não tem um treinador brasileiro hoje que esteja em um nível tão elevado que mereça uma oportunidade, ou seja na seleção ou lá fora. E o Dorival teve a oportunidade, o Diniz teve a oportunidade e fizeram péssimos trabalhos. Essa é a verdade. Você não pode usar esse discurso de vira-lata, porque foi o primeiro treinador estrangeiro que veio. Casagrande. Só teve brasileiro. Ele não está se referindo à seleção. Os clubes. Estou falando em geral. Só tem jogador. Mas tudo bem. Clube é clube. Mas eu estou discutindo o treinador da seleção brasileira que não é brasileiro. Eu estou discutindo futebol brasileiro, Casal. Quantos treinadores tivemos aqui de fora? 14 no Campeonato Brasileiro. Isso 14, daí eu concordo com você. 14 treinadores. Eu concordo também com muitos jogadores estrangeiros brasileiros. Eu acho que é muitos uma jogadores pergunta, estrangeiros do futebol brasileiro. Por que nós temos tantos treinadores estrangeiros aqui? Né? Um porquê? Acho que o assunto, isso que eu estou querendo discutir. Por que isso está acontecendo? Não ser contra ninguém. Estou falando de time, tá? Não de seleção. Acho que seleção, eu disse aqui várias vezes, eu gostei e gostaria que fosse um estrangeiro e muito melhor que fosse um Ancelotti, que para mim hoje é o melhor do mundo. Tá? Enfim, tudo que tem. Mas assim, se a gente imaginar o porquê que nós não temos treinadores brasileiros treinando na Europa, o porquê, eu acho que isso é uma discussão, cara. Sim. Né? Vamos discutir. Falcão, aí Falcão aí ele faz uma pergunta que a resposta é óbvia. É óbvio, é só você ver o resultado, é só você ver a campanha dos times que são treinados com os times brasileiros atualmente. Seja na Libertadores, seja no Brasileiro, a gente tem visto aí ano a ano. É isso. Isso por si só já explica o porquê que a gente tem visto uma enxurrada de treinadores estrangeiros vindo para cá. E isso vale, repito, isso vale um debate, isso vale um questionamento, vale. Dá sim para separar. Será que é necessário? Será que os treinadores estrangeiros que vieram ou que estão aqui, eles se mostraram ou se mostram melhor do que os daqui? Aí você tem o Vojvoda, você tem o Abel, aí fazendo um bom trabalho. Teve o Castro, né? O Luiz Castro, do Botafogo, que fez um excelente trabalho. E aí, quando você procura um treinador brasileiro, principalmente os veteranos, que tiveram oportunidade e vem sempre tendo em grandes clubes, você não acha. Você não acha um trabalho que justifique a preferência por eles, que justifique os clubes continuarem dando oportunidade. Então é por isso que os clubes resolveram assim em massa buscar treinador de fora.
existe, por que não tem? Né? Então eu vi alguém dizer o seguinte, eu não sou contra, não lembro quem, senão eu diria o nome. Não, eu não sou contra que os estrangeiros no Brasil, eu sou contra não ter reciprocidade. Mas, pô, reciprocidade, por que não tem reciprocidade? Porque a CBF simplesmente. Leva os a CBF fez um curso aqui no Brasil, Falcão, com treinadores estrangeiros vindo dar curso aqui. Tá certo? A CBF aqui, a Conmebol, não aceita nosso sindicato, porque nosso sindicato não é referência. A UEFA aceita, não aceita os brasileiros. A Oriente agora não aceita o técnico brasileiro, porque não tem. Isso, não aceita. Então, nós somos impedidos. A UEFA chega em qualquer lugar do mundo. Essa é a grande diferença, entendeu, Luxemburgo está querendo dizer nós sobre a estrutura. abrimos aqui o espaço. O que o Luxemburgo quer falar sobre a estrutura de futebol, que está muito caótica. Por isso que ele chega com toda essa moral e merecida. E a gente coloca nele uma esperança de que as coisas possam mudar. Merecida, e eu acho que vai dar certo. Com relação a... Ele falou aí do curso, da UEFA. Realmente, isso vale, assim, uma boa discussão. Mas aí é questão da CBF fazer esse trabalho. A CBF tem, até mesmo através da seleção brasileira, tem prestígio. Tem poder aquisitivo para mudar isso aí. Talvez tentar entrar em contato, tentar uma parceria aí com a UEFA ou com outras, como é que se diz, federações, aí, ou pelo mundo aí afora, para poder tentar esse intercâmbio, para trabalhar com esse intercâmbio. Eu tenho certeza aí que isso não seria nenhuma, a CBF não teria nenhuma grande dificuldade, nenhum empecilho, até pelo respaldo que o Brasil tem lá fora, o Brasil como seleção tem lá fora. É a pentacampeã, a maior seleção, a seleção que mais ganhou título mundial, né? Teve Pelé aí, considerado aí o maior jogador do século. Então tem respaldo, tem história para chegar lá e mudar isso, reverter isso. Então, isso é papel da CBF fazer. Entendeu? Agora, se não fez, paciência. Aí agora vai querer jogar isso nas costas dos treinadores que vêm de fora, ou ficar torcendo o nariz, toda vez que vem um treinador de fora, ficar torcendo o nariz, sendo que os caras não tem nada a ver com isso. Entendeu? E tem a questão, volto a dizer, tem a questão também do trabalho que se é feito aqui. Porque se fosse feito um trabalho de qualidade aqui, em alto nível, eu tenho certeza que até mesmo na hora que a CBF fosse começar a mudar esse contexto, seria até mais fácil ainda. E cabe também ao sindicato dos treinadores pressionar a CBF, ir na CBF e pedir isso. Pedir para que haja esse intercâmbio. Agora, se isso não acontece, paciência. Porque a situação estava ruim. Eu quero, inclusive, ouvir Mauro, ele falando. Para ele, é um grande desafio. Claro, lógico. É um grande, não é? Não pensa que ia falar, é um desafio. Está capacitado para isso, mas ele não precisaria do caso. Porque se ele fica 2 dias empregado fora do Real Madrid, no outro dia em qualquer time que ele quiser. Óbvio. Mas aí ele podia até para a seleção do Canadá, como ele brincou lá. A esposa dele que é canadense. E dentro do que o próprio Vanderlei fala, ele é claro, ele fala, eu escolhi porque o Brasil é pentacampeão do mundo. Ele falou que é a melhor. Fala da força do futebol. É a melhor. Mas ele escolheu com inteligência, sabe por quê? Claro. Depois do Real Madrid, me perdoe, o Mauro, depois do Real Madrid, tá certo? Qualquer clube que ele fosse lá, não é o Real Madrid, é diferente. Ele vem para a maior seleção do mundo, que pentacampeão, que é onde ele pode botar todo o conhecimento dele e valorizar ainda mais o currículo dele. Eu acho que vamos só ouvir, Casagrande. Vamos ouvir ele um pouquinho. Os dois lados estão precisando um do outro. Isso. O futebol brasileiro precisava de um cara desse tamanho. Sim. E esse cara estava precisando, depois de tudo que ele ganhou em clubes, treinar uma seleção de peso. Vamos lá, mano, reagir a esse código. Então, nesse finalzinho aí também eu concordo com o Casagrande. Né? Você vê que o Luxemburgo, mais uma vez, tentou dar uma minimizada aí, em uma cutucada aí em Ancelotti, né? Ele quis dizer que depois que o Ancelotti saiu do Real Madrid, que ele precisava fazer um trabalho em um time, né, ou seleção de alto nível, que era para continuar aí se consolidando. Mas o Casagrande, de novo,
pegou ele pelo pé e falou a verdade, né? A seleção, ou ele precisava sim ir para uma seleção para ser a cereja do bolo, ele que ganhou tudo, né? Um extraordinário treinador. E a seleção brasileira, sim, e Casagrande foi também muito assertivo nessa aí. A seleção, sim, precisava sim de um treinador do peso, da envergadura dele. Então foi um precisava do outro. É por isso que a vinda de Ancelotti é considerada um casamento perfeito. Se vai dar certo, a gente não sabe. E eu quero a sua opinião aí. O que é que você achou? Você concorda com o Casagrande? Você concorda com o Luxemburgo? Você acha que os treinadores brasileiros aqui realmente são tratados como vira-lata? Coloque aqui a sua opinião, né? O seu comentário aqui embaixo, tá bom? Na parte dos comentários, a sua opinião aqui na parte dos comentários. Curta esse vídeo, se você gostou, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.